Target que estamos aqui com o resumo da última cláusula da ISO 37301, Gestão de Compliance, fechando o PDCA da norma, que na verdade é o recomeço de uma nova fase dentro da organização, porque é o action, né? O agir, o reagir em função dos resultados. É a cláusula 10 de melhoria. Bem, a cláusula 10 tem o requisito 10.1 e ela fala das melhorias contínuas, tá? Que versa sobre o momento de agir e reagir em função dos resultados que foram conhecidos na cláusula 9 de avaliação de desempenho. Na cláusula 10, toda essa estrutura é para que a gente tome providências para corrigir o que ficou fora e também melhorar o que existe, seja através de métodos, ferramentas diversas, programas de melhoria, tudo que envolve o sistema de gestão de compliance. A norma define que, de forma contínua, a organização deve melhorar o seu sistema de gestão. Ela deve trabalhar para que ele seja sempre adequado à realidade da organização e ao seu contexto. Melhorar o que é feito no sistema de gestão, melhorar o sistema de gestão para que ele seja suficiente para atender às necessidades da organização. No atendimento ao que foi planejado, conforme os prazos, com melhores métodos, que atenda sempre os anseios, né, da organização e melhorar também a sua eficácia, ou seja, melhorar para que tenhamos um sistema de gestão que agregue valor à organização, que a torne produtiva, assertiva, proativa na redução dos seus riscos de compliance, que efetivamente lhe traga resultados. As melhorias são recomeços do ciclo PDCA, portanto, deve haver planejamento, incluindo o olhar para o controle de mudanças. Ao realizar mudanças no sistema de gestão de compliance, convém que a organização considere, né, as implicações dessas mudanças no sistema de gestão de compliance, nas suas operações, que ela reveja a disponibilidade de recursos, faça as avaliações de riscos, né, reveja as questões sobre obrigações de compliance da organização e os seus processos de melhoria de maneira ampla, tá? Isso precisa ser revisto e antes de implementar qualquer mudança, principalmente, garantindo assim a integridade, né, do compliance e do sistema de gestão de compliance da organização. Melhorar continuamente e evoluir conforme a dinâmica dos negócios, do seu contexto, as mudanças pelas quais passam qualquer organização, assim como a natureza dos seus clientes, as suas obrigações de compliance que são aplicáveis a ela. A eficácia e adequação do sistema de gestão de compliance pode ser realizada por meio de diversos, tá? E aí a gente estabelece como exemplo as próprias análises críticas, os resultados de auditorias, mas também pesquisas internas para medir aí a cultura de compliance e avaliar a robustez dos nossos controles, pesquisas de clientes, né, com foco, lógico, em compliance, relatórios de levantamento de preocupações e o próprio monitoramento regular do sistema de gestão. Os dados e informações coletados em função dos resultados da organização podem ser as melhores fontes para se trabalhar melhorias contínuas, tá? Não necessariamente focar aquelas onde a gente corrige os problemas. Bom, também se melhora quando se corrige, lógico. Então, a cláusula 10 traz o requisito 10.2, que são as não conformidades e ações corretivas, o qual determina que, quando ocorrer uma não conformidade ou não compliance, é necessário que a organização reaja a essa não conformidade ou não compliance, tomando ações, né, para corrigir, para controlar a situação e lidando com as consequências da situação, que pode até ter que envolver outras partes interessadas, como órgãos reguladores, e até mesmo assumir sanções e multas em função deste não compliance. Diante da situação, né, de não compliance ou não conformidade, é necessário avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade ou do não compliance, ou de ambos. E, logicamente, para evitar, né, que ocorra novamente ou que ocorra em outro lugar. Então, por aqui deve-se, em função do efeito da não conformidade ou do não compliance,
E o ideal é que se tenha um meio, um critério que considere o impacto da não conformidade para a gente poder decidir quando é que a gente vai trabalhar na eliminação da causa, para que ela não mais se repita. E uma vez decidido que é necessário eliminar as causas, então é preciso analisar criticamente a não conformidade ou não compliance, ou ambos, determinar as causas dessa não conformidade ou não compliance, ou ambos, determinar se não conformidades ou não compliance similares, ou ambos, existam e se podem potencialmente ocorrer, ou seja, fazer uma abrangência desta análise relativa a essa não conformidade ou não compliance. Aí tem-se que implementar qualquer ação corretiva necessária, tem que analisar criticamente a eficácia dessas ações corretivas que foram tomadas. Resolveu o problema? Não resolveu? Tem que continuar investigando. Após, então, implementar essas ações e realizar a conclusão sobre a eficácia, aí a gente faz as mudanças no sistema de gestão de compliance se necessário. As normas, elas não impõem, que para toda não conformidade se faça, ou não compliance, se faça análise de causa. Mas ela determina que ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades ou dos não compliance, ou ambos, que foram encontrados. As normas de gestão, e inclusive essa, impõem que informação documentada tem que estar disponível como evidência da natureza das não conformidades ou do não compliance, ou ambos, e de qualquer ações que foram tomadas em função delas. Aí, para demonstrar a natureza da não conformidade, então a gente precisa demonstrar qual foi o raciocínio que foi seguido, quais foram as fontes, como é que a gente chegou a essa conclusão de causa. Então, aqui é preciso estabelecer um método para conseguir demonstrar isso. Métodos existem vários, tá? 5porquê, existe Kawa, e há metodologias bem robustas, como por exemplo o diagrama das 8 disciplinas, o famoso 8D, que traz vários passos, várias ferramentas, assim como o MASP, a metodologia para análise e solução de problemas. Então a organização vai escolher qual o seu método para fazer essa investigação de causa, e ele será a evidência de informação documentada sobre a origem desse problema. Obviamente, demonstrar com informação documentada qual foi também o resultado, as ações que foram implementadas. Bom, importante ressaltar que há diferenças entre não compliance e não conformidade, tá? Não conformidade são infrações contra os padrões da organização, do sistema de gestão, de tudo aquilo que a gente viu até aqui. E geralmente se detecta na operação ou nas auditorias, tá? Já o não compliance são as infrações de compliance, o que infringe as obrigações de compliance que a gente viu lá no começo da norma. Aquelas, em que o sistema de gestão tem foco, que é declarado lá no escopo e, portanto, a gente desdobra as obrigações de compliance relativas ao nosso tipo de compliance, tá? O requisito 10.2 está totalmente conectado com o requisito 8.4, ou seja, tanto para o requisito 8.4 quanto para o 10.2, o método, o procedimento, a rotina podem ser únicos, sendo uma não conformidade ou não compliance. Um ponto importante aqui. As organizações são algumas vezes obrigadas por lei, a depender do negócio, a reportar uma não conformidade. Então, nesses casos, as autoridades regulamentadoras, elas são informadas, de acordo com os acordos e regulamentos aplicáveis, ou de outra forma, podendo, assim, impor métodos para analisar a causa e reporte. Então, tem que avaliar, se para além dos métodos da empresa eu preciso também fazer uso de algum outro método por imposição do órgão regulador, por exemplo. Se houver, é óbvio que a gente tem que atender o requisito do órgão, tá? Não precisa abrir mão do requisito interno, da estrutura interna. Mas talvez seja trabalhoso fazer os dois. Então, tem que se ter aí na rotina essa visão também. Mesmo se as organizações não forem obrigadas por lei a relatar um não compliance,
elas podem considerar uma autodivulgação do seu non-compliance às autoridades regulamentadoras pertinentes àquele non-compliance. E o ideal, né, é que faça isso para poder mitigar consequências do non-compliance, tá? Mas fica a critério da organização, ok? Bom, terminamos aqui a cláusula 10, passamos por todas as cláusulas da norma, né? Aquelas que são os requisitos auditáveis, as que conferem, né, ao final a certificação, a manutenção do certificado da organização. E agora eu quero saber como é que foi a sua jornada com a gente. O que você achou dessa trilha que resume a norma? Dá sua opinião, tá? Fala com a gente. Claro que se você precisar se aprofundar no tema, ter dicas de como atender, quais seriam os melhores caminhos, né, os melhores métodos, você precisa concluir o treinamento de interpretação da norma ISO 37301. Precisa concluir todo o treinamento. E aí, para isso, qualquer dúvida, acesse os nossos canais de comunicação para você saber como cumprir todo esse treinamento. Bom, eu agradeço a sua atenção e eu espero ter contribuído com a elevação do seu conhecimento nesse tema. Agradeço por mim e agradeço em nome da TARP Etiqueta também. Até a próxima!